o Facebook já tem o metaverso dele, né? Ele comprou o Oculus faz muitos anos, o Mark Zuckerberg... Tem 10 anos. Viu isso lá atrás. Não chama... Tipo, ele não marketeia ainda como um Oasis, mas é que nem você falou, o negócio tá lá. Pra ele botar um comércio e taxar tudo, e ser o grande ditador que taxa tudo nesse mundo, é uma virada de... Mas olha que loucura, né? Olhando pro lado da centralização desse negócio. Que a gente fala blockchain é descentralizado, né? Então, a gente pensar no metaverso descentralizado é lindo, né? Onde tem as organizações descentralizadas, as DAOs, né? Isso é muito legal. A comunidade faz parte, enfim... Quando a gente vai para o metaverso do Facebook, a gente não está entrando no mundo centralizado, particular. A gente está entrando, a gente está mergulhando. Porque pensa, o cara vai saber o que cada pessoa gosta de fazer sensorialmente. Então, se eu gosto de tomar banho frio, quero sentir o banho frio no metaverso, ele vai saber que eu tenho tendência a isso, ele vai saber quanto eu estou gastando, aonde eu estou andando, o que eu estou fazendo. E aí eu acho que os dados que ele coleta é surreal, né? É muito ruim. Você assinou ali falando. Exatamente. Bem, eu concordo, leve tudo de E ele deve estar ouvindo falar. E daqui a pouco mandou algum anúncio aqui para mim de metaverso, né? Então, assim, eu acho que mora o perigo aí. É uma única empresa mundial que tem bilhões de usuários controlando não só o dinheiro, né, das pessoas, porque vai rodar muito dinheiro dentro desse jogo. Como é que você faz para ter uma stablecoin se você não pode ter stablecoin? Cria um mundo onde a stablecoin é a única moeda, né? Então, assim, eu acho que mora o perigo da centralização nesses ambientes por conta disso, né? Eu tenho um certo receio, sendo bem sincero, para um metaverso desse. Fazendo uma viagem nessa questão de metaverso, antes de entrar num ponto interessante, que é sobre as criptos em si, né? Porque imagina... esse universo sem fronteiras, onde você pode estar jogando com um cara que está nos Estados Unidos, como é o caso do Felipe com o pai dele, ou está nas Filipinas, na China, na Coreia do Norte não. Só com o ditador. Ela é outro tipo de metaverso. É o metaverso à parte. Ela é o metaverso real mesmo. Mas você jogando no mundo sem fronteiras, vai ser necessário um dinheiro sem fronteiras. Então, por isso a gente deve ter o surgimento de outras criptomoedas ou ali o uso das que já existem hoje cada vez mais disseminado. Mas a gente citou aqui muito rapidamente, você falou de Matrix, por exemplo, né? E eu acho isso muito doido, porque falaram, o metaverso é um negócio novo. E eu tava pensando, será que é tão novo assim? Você pega ideias filosóficas antigas, você pega o Platão, por exemplo, que tinha a ideia de que existiam dois mundos. O mundo das ideias em si, o mundo inteligível, e o mundo sensível, onde tudo era uma cópia mal feita daquele mundo das ideias. A gente vai estar criando mais ou menos essa ideia platônica, quando tiver um metaverso onde as pessoas vão entrar para fazer tudo. Aí depois eu fui pegar concepções religiosas lá do passado, mas também do presente, né? Você fica aqui durante um tempo, aí quando você morre aqui, você vai para um outro plano, e algumas religiões têm a ideia da reencarnação, onde você voltaria para esse plano. E aí quando você volta, né? Você tem mais experiência, poderia fazer as coisas diferentes, mas geralmente um jogador ele joga de uma certa maneira, tem certas características. Então você acaba repetindo certos pontos daquela vida. No Clube do Livro, que eu lancei há pouco tempo, a gente vai ler o Vidas Paralelas, ou Vidas Comparadas, que é uma obra escrita pelo Plutarco. Ele comparava sempre um grande grego e um grande romano, e tem uma comparação, na verdade não é nenhuma comparação, ele só conta a história dos dois, é paralelo de fato, entre Alexandre o Grande e Júlio César. E aí, alguns seguidores kardecistas mandaram para mim, no kardecismo tem um pessoal que fala que eles eram a mesma pessoa. Não só os dois, não só Alexandre o Grande e Júlio César, mas Napoleão também seria uma terceira vida. Aí você pensa, é um jogador que tá vindo para cá toda vez e faz a mesma coisa. O cara quer dominar o mundo, né? Isso é muito doido. Eu falei, caramba, isso bate muito com a ideia do metaverso. Ontem no filme Jogador Número 1 era isso. O cara entrava lá, jogava, fazia toda uma vida. Quando ele era morto, tudo que ele fazia ficava lá. Ele voltava para o mundo real e poderia iniciar com outro avatar. Então é basicamente o que a gente vê. Você pega a ideia do hinduísmo. Tem lá os avatares que vêm para cá, né? Krishna, etc. Eu falei... E se nós já vivemos no metaverso? O Bruno sempre tá nessa, ele sempre mete essa. E se? Não, a gente não tem como saber, mas não. Mas você entende que a gente pode estar daqui a pouco colocando... É pra descobrir, não mas tá pode dando. falar, qual que é a graça de você não saber, né? É isso que se for, qual que é a graça de você não saber que você tá no metaverso? Pode ser um metaverso tão perfeito que a gente nem sabe. Plenamente. A graça é pra quem sabe. O personagem não sabe aqui, mas é muito doido isso. Você vai colocar um óculos E se alguém de realidade virtual quando você tá com um cabo conectado aqui na Matrix. Que arrisca a vida aí facinho e morre. Eu até trouxe um livro aqui, que é o Super Inteligência, do Nick Bostrom. A gente falou desse livro na live. Quando eu comprei esse livro, eu comprei imaginando a coisa errada. Eu li o título Super Inteligência, vi que era escrito por um filósofo e pensei... isso aqui deve ser para me ensinar a ter uma super memória, uma super inteligência. Mas, na verdade, ele falava sobre o que pode acontecer
com essa evolução que a gente tem hoje, de algoritmos começando a criar algoritmos, ele dizia, na hora que um algoritmo for capaz de criar um outro algoritmo melhor do que o melhor homem, a gente pode estar dando início à criação de uma singularidade, né? E aí ele falava como se defender de uma superinteligência que pode ver que o ser humano é descartável. E uma das coisas que ele dizia é, a gente pode prender essa superinteligência numa realidade, uma simulação, uma emulação da realidade, e pode botar camadas de realidade entre isso. Mas a gente já tá falando em unir o metaverso com o mundo físico, né? É quase que um Matrix com aquele do Arnold Schwarzenegger lá. Vingador do Futuro, né? O Exterminador do Futuro mesmo, né? Que tem as máquinas que dominam tudo. Então, eu acho que esse comportamento do ser humano de tentar entender de onde veio, para onde vai, estou infeliz aqui, queria fazer de novo, então vou usar um outro universo para fazer. É quase que, tipo, a insatisfação do ser humano, talvez, de viver a própria vida, até como nos comentários que a Malu falou, né? Que alguém falou, a vida é muito chata, alguma coisa assim. Acho que essa insatisfação das pessoas fazem com que elas queiram buscar outro lugar para viver, para, tipo, se satisfazer e não viver a vida que quer, né? Eu acho que... Porque a vida é basicamente uma só, né? Você vai viver ela, vai morrer, né? Se você volta ou não volta, independente da religião da pessoa, normalmente você não lembra. Eu nunca conheci um cara que falou, não, eu provo que eu vim, né? Olha, eu já li... controvérsias. Eu já li um livro espírita que era de um garotinho que voltou cheio de memórias da Segunda Guerra Mundial. Ele até conseguiu achar onde havia um avião que havia caído no Japão. Ele achou o avião. Mas a gente não sabe. A gente não sabe no final das contas. Eu acho que tem todo... Desculpa te interromper. Sim. Acho que tem todo um espectro de jeitos que a gente usa... Narrativas que a gente usa para lidar com a nossa ignorância e tentar explicar o mundo ao redor. É que algumas das narrativas antigas, cara... Agora que eu comecei a pensar em metaverso, Faz muito sentido. Faz muito sentido, Vai das religiões antigas, da questão dos avatares, do hinduísmo, da reencarnação, do kardecismo... Passa pelos grandes filósofos, mito da caverna, representação, ideias, e chega mais modernamente aos ficcionistas de ficção científica, que todos os caras também grandes que fizeram o nome anteviram décadas lá na frente e começaram a falar de realidade imersiva, relacionamentos virtuais, amor virtual e temas desse naipe, assim. E é curioso porque em criptomoedas especificamente, entre os grupos mais importantes assim que deram origem a esse movimento tá os extropians, não sei nem a tradução, que eram parentes ali dos criptógrafos cypherpunks que deram origem ao Bitcoin ali, que receberam a ideia do Satoshi Nakamoto, e os extropians, o mote dos caras era vida eterna, era imortalidade. Então tinha toda uma parada de... Como é o nome daquele rapaz que se congelou? Esse rapaz é o próprio Satoshi Nakamoto. Não, Ralph Finney. Desculpa. Alguns colocam ele como se fosse eu o acho, Satoshi. particularmente eu acho. Congelou Lembra lá, que eu te falei? Criogênese. Esse cara se matou, né? Porque ele se congelou achando que no futuro vai ter a tecnologia para descongelar e ele tá... Talvez ele nem tivesse essa convicção, mas ele fez as contas ali. Ou eu morro agora e zero game agora, ou eu guardo uma esperancinha. Então ele já tava quase morto. Ele já tava tinha quase morto. esclerose Faz mais Na sentido real, agora. ele Já assinou tava um na serviço, você assina um serviço lá californiano e quando você morre, tem uma pulseirinha que eles vêm te buscar e te congelam rápido. Então ele de fato morreu. É que ele tinha uma doença. Faz sentido agora. Porque eu pensei, ele se matou, né? Mas ele Não, ele tinha uma doença já. Mas então os caras sempre tiveram essa ideia, assim, e isso passou por ter vários campos da ciência, teoria da informação. Tem um cara que eu esqueci o nome agora que fala da morte informacional teorética. Tipo, quando que você morre? É quando o coração para de bater? Ou é quando o seu cérebro não tem mais nenhuma informação ou memória que você consegue tirar dele, mesmo se o seu corpo não esteja aqui? Tipo, onde que é esse limite, né? E ele fala... E esses extropians, a galera que começou a estudar criogênese, criônica é o nome certo? A galera, tipo, partiu daí e falou, beleza, talvez tenha um tempo ali entre o momento que você é declarado morto legalmente ou medicamente até o ponto em que você se torna irrecuperável. Então, vamos aproveitar esse tempo para preservar a galera estar vivo, enquanto né? a ciência evolui. Depois